Pessoal, não há tempo para brincadeira. Nós estamos em uma guerra mundial, filosófica, ideológica, política, pela aniquilação total dos fundamentos, os valores conservadores que perpetuam o bom funcionamento social. Uma agenda aniquiladora desses valores que descendem diretamente do judaísmo e do cristianismo. Então não há tempo para brincadeira, sabe? Não há tempo para terceira via, não há tempo para Ciro Gomes, não há tempo para Pablo Marçal, não há tempo para Moro, sabe? É um momento de paixão, de fato. E a gente entender, não apenas filosófica e politicamente o que está acontecendo, mas a gente entender politicamente o que está acontecendo. A única possibilidade da viabilidade do pleno funcionamento da igreja cristã, não apenas no Brasil e no mundo, é um projeto político conservador. Que ele funcione a partir de todos os componentes e atores políticos e sociais, quer esses conservadores sejam hipócritas, às vezes, de não viver aquilo que defendem publicamente. Esses valores conservadores é o único poder de capilaridade que existe para que a igreja ela não apenas funcione de maneira adequada, mas ela tenha total liberdade, né, de praticar a sua agenda espiritual e bíblica de maneira adequada. Os pastores que defendem o bolsonarismo, como eu defendo, nós não estamos dizendo com isso que oferecemos um apoio acrítico ao presidente Bolsonaro. Nicolas Ferreira, no podcast do Inteligência Limitada, quando enquadrou o Nando Moura, e fiquei muito feliz por isso, o Nicolas deu um contra-ataque genial ali. Você está rodeado de pessoas de índole má, suspeita, gente de caráter duvidoso, e você está dizendo que você não poderia ter discordado do presidente e permanecido. Então nós podemos discordar em inúmeras coisas. Você me conhece. Sou discordante de pastores, de parte da igreja evangélica, mas não é hora de dividir a igreja, porque essa é a estratégia das esquerdas. Dividir para somar em seu projeto de aniquilação moral. Não é esse o momento. E nós não somos acríticos em nosso apoio ao presidente. E nem é sobre ele, sabe? Essa agenda, ele é a única possibilidade que a igreja tem de exercer de maneira livre e eficaz seus plenos valores bíblicos e morais. A esquerda, ela está fervilhando de ódio contra a igreja, porque a igreja foi decisiva nas urnas de 2018. E os pastores são omissos, eles aparecem aos 49 do segundo tempo, sabe? Para fazer um barulhinho de família tradicional. E nós tínhamos 4 anos para trabalhar muito mais profundamente esse projeto. O futuro da nossa nação é conservador, não tem ré. Bolsonaro é o trator, né, como providência divina, para pavimentar um caminho extraordinário que nos aguarda no amanhã. Não é sobre ele. Não é sobre ele. Mas não tem uma outra pessoa além dele para que esse trator passe, pavimente a estrada e cada vez mais a nossa nação dê passos largos rumo ao conservadorismo funcional, até porque ele ainda é um bebê recém-nascido na nossa nação. Há hipócritas do nosso lado, políticos conservadores, há hipócritas do nosso lado, pastores sem vergonhas? Obviamente que sim, mas é melhor, por exemplo, a instituição policial e você ter um percentual dos policiais desviantes de sua vocação do que polícia nenhuma. É melhor famílias que não funcionam do que família nenhuma. Então, quando um bebê ele faz suas necessidades na fralda, a gente não descarta o bebê, a gente descarta a fralda, sabe? E eu olho para um camarada como esse, Pablo Marçal, sabe? Não é hora de dividir a igreja. Esse cara, bicho, os motivos desse cara ainda não estão explícitos a nós. Queira Deus que um dia venha. Olha o que esse cara está fazendo. Confundindo os cristãos, confundindo a igreja, dividindo votos. Sabe por quê? Porque se você vota num cara como Pablo Marçal, quando você vota num cara como Ciro, você não deixou de votar no Bolsonaro.
você atrapalhou um planejamento. Sabe por quê? Porque isso gera uma fragmentação que promove segundo turno, sabe? E o ódio maior ao Bolsonaro, né, na questão política de quem está nesse jogo já há muito tempo, é que, sem dúvida, ele fechou a torneira da corrupção em muitos contextos. Então, é óbvio que um segundo turno, sabe, a maioria dos partidos, a maioria dos políticos se uniriam contra Bolsonaro. E Bolsonaro perdendo, não é Bolsonaro perdendo, é a igreja se limitando em sua liberdade. Deixa o Lula voltar, deixa o Ciro se estabelecer, deixa um maluco como esse, Pablo Marçal, supostamente ganhar, que eu acho que é uma piada, mas olha o que ele fez. Ele colocou o cantor gospel, ex-cantor gospel, J.A., que se reconheceu homossexual recentemente, depois transexual. E tudo bem, todos nós temos a liberdade civil democrática para a gente fazer o que quiser. Mas o garoto só pode agora dizer que é homossexual e transexual porque a igreja deu a ele patrimônio. Eu acho que deveria ser lícito ele fazer restituição dos seus bens para a igreja, porque foi a igreja, sabe? Mais de uma década ele rodou essa nação, subiu igrejas, recebeu cachê, recebeu oferta e por aí vai. Então hoje ele só tem o privilégio de viver o seu pecado e seu direito democrático de ser homossexual ou transexual, porque a igreja assim o fez. Ele é um resultado financeiro da igreja. E Pablo Marçal recebeu no evento, botou ele para cantar e tem falado recentemente a partir disso. Olha a estratégia desse cara, olha como esse cara é malandro para dividir as coisas. Ele foi intencional e recentemente numa live ele falou, vocês são bem-vindos e ninguém vai encher o saco de vocês. Por quê? Para abrir um nicho, sabe? Olha, é um cara religioso que fala de Deus, não é um pastor, mas é um coach espiritual, messiânico, como disse os jornais aí, naquele problema que ele teve lá na montanha, sabe? E ele vem, não apenas desrespeitando a igreja, desrespeitando pastores, mas gerando muita confusão ideológica para atrapalhar. Vamos lá, Cabo Daciolo, com toda a sua brincadeira, levou 1 milhão de votos em 2018. Se Pablo Marçal leva 1 milhão de votos, 2 milhões de votos, vamos lá, 3 milhões de votos, isso atrapalha, sabe? E qual é a minha radicalidade como pastor? E te convido, pastor, a se levantar a partir de agora e não fazer isso lá na cara do gol, setembro, outubro, agora. Começar a falar com o teu povo, despertar a consciência do teu povo analítica a um plano feroz, ideológico, para destruir aquilo que nos é caro. Vocês precisam despertar e acordar para isso. Não é hora de dividir. E se vai brigar, é brigar para permanecer, brigar para elevar o nível. Porque, por exemplo, eu me lancei uma pré-candidatura a deputado distrital aqui por Brasília. E decidi vir pelo partido no qual o presidente está, o PL. Por quê? Porque eu sou uma figura polêmica na análise da maioria. Se eu me colocasse a um partido esquerda ou centro-esquerda, é tudo que esses pastores que não gostam de mim gostariam, porque a esquerda me odeia porque eu tenho um cara de anarquista, mas sou conservador por dentro e aparentemente de esquerda por fora. Os bolsominions e os falsos conservadores me odeiam e os falsos pastores me odeiam porque, cara, continuo cobrando, irmão. Continuo cobrando. Continuo orando a oração do Pai Nosso, na terra como no céu. Então quase ninguém me agrada mesmo, quero mais. Porque eu estou reagindo a uma proposta dos céus e de Deus. Sabe? Mas imagina, sou conservador, sou pastor, para mim é caro, eu já enxerguei, vivo na pele o dano que as filosofias de esquerda causam. Então imagina eu chegar nesse momento, rachar o projeto conservador, que é benéfico para a igreja, por causa de mimimi, por causa de discordância. Porque não bato ali com um político conservador tal, não bato ali com o pastor fulano de tal. Não, brigo, e brigo mesmo. No que for caro, no que desonrar a igreja, no que desonrar a Deus e no que desonrar a Bíblia. Mas eu brigo para melhor, eu brigo permanecendo, ok? E decidi pelo PL para dizer, olha, a pauta moral é a mesma.
Por mais que eu cobre outras coisas, a gente está na mesma página. Não é hora de dividir. Pastores, acordem. Povo de Deus, cristãos dessa nação, por gentileza, acordem. Será caro demais se o projeto conservador falhar nas urnas em 2022. E depois não adianta chorar o leite derramado. Que Deus nos ajude, coragem, se levantem e vamos pra frente, cara. Vamos pra frente, vamos fazer isso aí acontecer, tá bom? Deus abençoe.